Então, ó, para a gente ser respeitoso com o tempo de todo mundo, muito boa noite. Sim, agradeço em nome de todos do prêmio, todos que fazem o prêmio, a disponibilidade total de vocês, não só de estarem hoje aqui com a gente, mas essa disponibilidade de se colocarem para o prêmio, né? Se colocarem, se inscreverem, participarem. A gente tem tanta gente que um dia se inscreveu, outros já ganharam, outros não, mas a gente tem gente que é júri, que é gestor público, então dá para a gente se envolver com o prêmio de diferentes formas, né? Falando para um amigo, falando para uma pessoa que você admira muito, né? Que ela devia se inscrever também. Então, compartilhando nas organizações que vocês trabalham, né, nos órgãos que vocês trabalham, compartilhar também as inscrições do prêmio. Então, para a gente é muito, muito bom. A ideia aqui hoje, né, no nosso webinário, é a gente passar essa nossa próxima hora juntos, mas de uma forma muito leve. A gente tem convidados que vão deixar isso muito mais real e dinâmico, mas a gente tem também preciosas ajudas técnicas que vão estar aqui no chat com a gente. Então, se as questões que vocês tiverem forem mais técnicas ou mais específicas, fiquem super à vontade para trazer para o chat, né? Elas vão ser respondidas agora. Importante lembrar, a gente está fazendo essa nossa hora de hoje ao vivo, mas o evento está sendo gravado e ele vai ficar disponível na plataforma do PEP. Então, quem também vocês conhecem que pode se interessar em assistir, vai ter outras chances para olhar. Vocês vão ver que eu vou estar sempre olhando para uns papeizinhos, porque tem alguns recados para dar, tá? Eu queria também aproveitar para incentivar todo mundo para estar sempre atento a todos os canais de comunicação que o PEP deixa em aberto, que vai desde um WhatsApp a um e-mail. Então, tem como fazer a pergunta que vocês precisarem, serão prontamente respondidos pelo PEP. Eu falo muito, mas eu esqueci de uma coisa importante, queria me apresentar para vocês. Eu sou Gláucia Macedo, atualmente eu sou gerente de gestão pública e educação no Instituto Humanize. O Instituto Humanize faz parte da parceria Vamos, que hoje tem acho que, boa, mas podemos compartilhar daqui a pouco, tá? Hoje tem, né, quem compõe a parceria Vamos, que é uma parceria em torno do desenvolvimento de lideranças, do propósito do desenvolvimento de lideranças. E República, Fundação Lema, Instituto Humanize. Nós somos um dos grandes apoiadores. Gente, só reforçar para todo mundo que estiver assistindo, manter os microfones desligados, por favor. Isso, obrigada. Então, a parceria Vamos, ela é uma das incentivadoras do Prêmio Espírito Público, né? Uma iniciativa da República.org, lá em 2018, e eu estou com esse presente do time para falar aqui com vocês e bater papo. Alguém já deve ter escutado, que está aqui na sala já deve ter escutado eu falando isso. Eu ainda nunca sei muito bem qual chapéu que eu estou usando, porque eu fui 14 anos gestora pública e tem 3 anos que eu estou no terceiro setor, focado em gestão pública. Então, eu vivencio gestão pública todos os dias, só que numa cadeira diferente. Então, assim, é muito legal isso tudo. Assim, eu já fiz parte lá dos júris do PEP também, então é realmente muito bom. Para começar, enquanto a gente vai esquentando, tem alguém que não consegue ouvir. Será que tem mais algum problema de áudio ou ele é localizado? Parece que é localizado. Enquanto as pessoas vão chegando, é uma informação que eu sei que vocês já têm, porque a maioria das pessoas que já está aqui já está no processo de inscrição. Aí eu queria pedir para as meninas agora compartilharem a tela para mim, para eu poder falar tanto de para quem é o prêmio e das categorias do ano de 22, se possível. Então, lembrando que o prêmio é um prêmio para todos os profissionais públicos. O slide 4, por favor. Ele é um prêmio para todos os profissionais públicos. Então, não precisa ser só os servidores públicos, mas também empregados públicos seletistas, brasileiros ou estrangeiros,
que atuam no mínimo 5, que atuaram pelo menos 5 anos na gestão pública, sendo 3 desses 5 anos na última década, mas agora pode ser administração direta ou indireta. Então, o prêmio é para valorizar pessoas que se dedicam à função e ao espírito público, que pode se dar de diferentes cadeiras. Então, ele também está aberto a profissionais do terceiro setor ou do setor privado que já atuaram. Poxa, bem que eu podia me inscrever de novo, né? No prêmio. Ah, não posso, faço parte dos comitês de júris e a gente é muito sério com isso, viu, gente? Então, todos convidados. Lembrando, nosso prêmio é um prêmio apartidário, apolítico. E as inscrições de vocês, elas são sigilosas. Então, a gente respeita vocês e vocês são os protagonistas desse processo. Nesse ano de 2022, as categorias, elas são, na verdade, a gente tem 2 blocos, né, de inscrições. A gente tem o bloco de inscrições de trajetórias, então, de pessoas, então, as pessoas que transformam, então, a gente vai reconhecer, a gente vai buscar reconhecer trajetórias individuais, mas a gente também tem a categoria de projetos que transformam, que são desenvolvidos por equipes de, no mínimo, 3 pessoas. Eu não estou chovendo no molhado, gente, porque essa coisa das categorias e dos eixos, eles têm mudado ao longo dos anos. Então, a gente ou tem focos, ou a gente percebe o apetite, o que está em voga e o que está de muito importante. Então, nesse ano, as trajetórias individuais, elas vão ser valorizadas no tema de desenvolvimento social, meio ambiente, saúde, segurança pública, e a gente chamou de eixo intersetorial, porque a gente quer muito ver gente de área meio. As pessoas de área meio, elas se acham que estão desconectadas do finalístico e da entrega no final. Então, é importante que todo mundo entenda a sua contribuição e o seu espírito público. Então, esse eixo está aqui, lembrando dessas pessoas também. Os projetos que transformam são da área de educação, enfrentamento à Covid e de gestão de pessoas no setor público. Então, dito isso tudo, e eu acho que a gente já tem um bocado de gente, pode parar o compartilhamento, por favor, muito obrigada. Eu queria dizer para todos que é uma honra ter 2 super convidados. Eu vou deixar que eles mesmos se apresentem. Peço que eles sejam muito generosos com eles mesmos, porque eles são pessoas maravilhosas, vencedoras, literalmente, do prêmio, mas pessoas que são muito capazes e que toparam enfrentar esse desafio de se olhar, de se enxergar, de se valorizar e valorizar as suas entregas. Então, eu vou começar com a Rose. Rosinade, você pode se apresentar, por favor, contar da sua categoria, e sabe o que eu queria te pedir para você falar já nesse início? Desse momento que a gente está agora, né? Assim, como é que foi? Conta um pouquinho, como é que foi esse seu processo de inscrição? Assim, como é que você se sentiu para isso, por favor? Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, né? Como a Glaucia já me apresentou, eu sou Rosinádia, sou de Sergipe, né? Eu sou do interior de Sergipe, Pedrinhas, eu gosto muito de dizer assim, sou da menor cidade do menor estado da federação, mas eu estou há muito tempo morando na capital, Aracaju, e eu sou servidora do IBGE, né? Sou funcionária pública há mais de 20 anos, e aí eu também gosto da minha trajetória enquanto servidora pública porque eu passei por todos os níveis. Comecei no municipal, passei por estadual e atualmente sou federal. Então, sempre trabalhando para o executivo. Então, sempre estive aí nesse segmento de serviço público. E meus irmãos todos também são funcionários públicos. Meu pai era funcionário público. Então, o público está muito presente na minha trajetória. Eu estudei a vida toda em escola pública. Então, ser servidor público é a minha vocação. Eu digo isso com muita satisfação. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa categoria. E por isso que o Prêmio Espírito Público foi uma coisa assim que para mim foi muito importante. Porque você ser premiado por fazer uma coisa que você gosta, você tem orgulho de ser. Veja que, né, maravilhoso isso. Mas como todo bom brasileiro, eu não achei que nada que eu fizesse
era tão relevante e capaz de ganhar um prêmio. Eu achava que eu estava fazendo basicamente o meu cotidiano, aquilo que eu tinha que fazer para desenvolver meu trabalho. E precisou que pessoas de fora dissessem, não, seu trabalho é importante e você deve concorrer ao prêmio. O que você está fazendo é muito importante. E eu, será que é? Será que não é? E aí eu lia, eu já disse até, inclusive, para o pessoal do PEP, que o material solicitado é assustador, né? Vejam. Quando você entra, que vê aquele monte de coisa que tem que fazer. Meu Deus! E uma coisa que, infelizmente, na nossa cultura, a gente não tem é a cultura de dados, a cultura de construção de indicadores, a cultura de avaliação. Então, quando você vai pensar no relato do prêmio, uma das coisas que tem é evidências do que você está fazendo. E aí você tem todo um esforço, você faz todo um trabalho gigantesco e você esquece das evidências, que é um relatório, que é uma fotografia, que é uma postagem falando sobre aquele trabalho, que é um gráfico dizendo sobre o antes e o depois. Pequenas coisas que, se você tivesse feito, você teria aí o registro ao longo do processo, comprovando que aquela sua atividade efetivamente fez diferença. Então, esse foi uma das minhas maiores dificuldades. Em que pese eu sou uma pessoa da área, eu sou formada em administração, então trabalhei em banco público, mas sempre trabalhei com indicadores, com resultados, mas quando fui para essa atividade, ninguém me cobrava isso, então também não estava muito. Mas, no fundo, quando você tem esse histórico da pessoa dos números, você sempre tem uma coisinha. Então, eu sempre tinha uma planilhazinha para meu controle pessoal, uma coisinha, e aí foi mais fácil que eu consegui, a partir desses dados, gerar os indicadores necessários para fazer a comprovação que o prêmio solicitava. E aí eu Rose, ótimo. Perdão. Não, eu ia falar em cima do que você trazer elementos que você trouxe para compartilhar com todo mundo, mas você quer trazer mais algum ponto? Eu ia falar sobre o processo da inscrição nesse sentido de que a procrastinação é decorrente daquilo que você não confia. Então, você não acredita no que você está fazendo, na verdade. E aí eu fui aquela pessoa que deixou para fazer a inscrição do prêmio no último minuto do último dia. E depois que todos os documentos estavam anexados, todos, só faltava colocar o relato. Quando eu colei meu relato no formulário, excedia o número de palavras. Porque eu sou prolixa, né? Tem esse detalhe, né? A Bárbara começou falando aí sobre como foi legal o processo de escrever o relato, porque você revê a sua trajetória. E eu passei a me valorizar muito mais quando eu comecei a escrever, porque eu terminei de escrever, eu falei assim, caramba, eu fiz coisa pra caramba! Eu realmente fiz muita coisa, eu saí levantando lá do comecinho. E foi muito legal fazer esse olhar, rever, né, isso. Mas deixei para a última hora. E aí, simplesmente, na hora que eu estava lá louca para excluir as 1000 palavras excedentes, o sistema disse, acabou. Acabou. E aí eu disse, não acredito que depois de tanto pensar, de tanto trabalho, eu morri na praia. Então, gente, não deixe para o último dia, tá? O primeiro conselho é esse, não deixe, por favor, para o último dia. Eu tive sorte de que houve uma prorrogação para aqueles que já tinham começado o processo de inscrição. E aí foi nessa prorrogação que eu consegui fazer e eu até retornei para a pessoa que entrou em contato e disse, nossa, você foi fundamental para que eu tivesse esse êxito, porque foi a sua mensagem de incentivo. Não desista não, vai lá, mande seu relato para a gente. Foi essencial para que eu conseguisse finalizar o processo. Então, ótimo, Rose. Agora, gente, não deixem para a última hora. Não vai haver essa abertura do segundo tempo. Então, avisem para os seus colegas para não deixar para nossa já prorrogada data do dia 17 de agosto até as 23h59. E aí, eu queria só comentar uma coisa, Rose, que você trouxe e compartilhar com todo mundo, porque essa é uma das coisas que a gente escuta bastante. Assim, o processo de inscrição no prêmio, ele é o primeiro desafio a ser superado na inscrição. Mas
é bom escutar, né, de vocês aqui, Bárbara também comentou mais cedo dessa experiência de reviver, né, de revisitar, na verdade, de revisitar a trajetória de vocês, mas assim, coloquem-se um pouco no nosso lugar também, né, nós como responsáveis, assim, é muita responsabilidade para a gente fazer essa escolha, tentando não ser injusto com ninguém, né, e tendo o máximo de informação que a gente possa ter para o nosso grande grupo de jurados, para trazer, né, e poder comparar. E olha que assim, gente, não é fácil, a gente, com todo respeito ao trabalho de vocês, a gente tem que comparar laranja com banana, né, porque duas trajetórias de educação, de desenvolvimento social, diariamente, elas são diferentes, né? Então, assim, é muito desafiador. Então, eu sei que eu vou começar pedindo desculpas, que o processo é demorado, mas ele é necessário. Então, por favor, entendam isso. Aproveitando, Helder, por favor, conte para a gente de você, como é que foi esse seu processo de inscrição, por favor. Obrigado, Glaucia. Boa noite a todos que estão acompanhando a live hoje. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar experiências, dicas sobre essa questão da candidatura e do processo de escolha do Prêmio Espírito Público. Meu nome é Helder Gabriche, eu sou servidor público do governo do estado de Minas Gerais, sou servidor público desde 2013 e eu sou formado em administração pública. Aqui em Minas Gerais, especificamente em Belo Horizonte, nós temos a Fundação João Pinheiro, que é uma fundação, ela é bastante conhecida, né, na área de políticas públicas, e ela tem uma escola de governo que tem um modelo muito diferente de seleção de servidores públicos. A gente passa no vestibular, fica lá 4 anos estudando administração pública, né, graduação em administração pública, e quando a gente completa esses 4 anos, a gente ingressa na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, PPGG, até uma carreira que tem no governo federal, tem até em outros governos. Então, eu sempre atuei na esfera estadual e foi muito interessante o meu processo de inscrição. Primeiro que no ano passado houve o eixo de assistência social. A Glaucia já explicou que tem uma certa variação de eixos de acordo com o contexto, né, quais políticas estão sendo mais acessadas. E em 2021 a gente estava ainda bem forte na pandemia de coronavírus, e uma amiga minha que me indicou o Prêmio Espírito Público. Eu já sabia que o prêmio existia, existiam outros servidores do estado de Minas Gerais que já tinham ganhado o prêmio, e ela me mandou, e assim, muito animada, falando, olha, vai ter esse prêmio de assistência social, assim, você quer participar? E eu tenho uma teoria, muitas vezes as pessoas falam comigo assim, nossa, Helder, mas como é que você consegue as coisas? Que você manda as coisas, você ganha... Aí eu falei, me conta o segredo. As pessoas ficam assim, me conta o segredo, eu quero saber o segredo. Eu falo assim, então eu vou te falar o segredo agora. Você está preparado? A pessoa, tô. O segredo é participar. Porque muitas pessoas desistem, muitas pessoas leem o edital, quando leem, né? Ou veem e aí chega uma hora e fala, não, tá muito difícil, tá muito complicado, não tenho tempo para fazer isso, não dá. Então eu falo, muitas vezes eu ganho porque eu mando, e as outras pessoas não mandam, basicamente. E aí, inclusive, essa amiga que me falou, ela não mandou, ela não se candidatou ao prêmio, e foi até uma situação engraçada, que foi chegando nos últimos dias, e eu falando com ela, aqui, já terminei e tal, ela, nossa, eu não mandei não, e no último dia, nossa, não fiz a inscrição. Eu falei, então, uma certeza nós temos que você não vai ganhar, infelizmente. E que tinha uma trajetória muito, muito boa, né, uma trajetória muito relevante dentro da área de atuação dela. Então, ela veio, trouxe essa informação, e assim, eu vou para um lado oposto, assim, eu tenho muitos problemas de deixar coisas para a última hora, eu não deixo coisas para a última hora, inclusive. Eu fico pensando o tempo todo assim, nossa, eu preciso terminar aquilo, porque vai que acontece alguma coisa, eu não vou conseguir terminar. E aí, desde o dia que abriu, né, abriu o sistema, a primeira coisa que eu fiz, que é uma coisa importante, ler o edital, ler todas as comunicações, né, para entender bem do que se trata, e comecei a juntar tudo e fazer a minha inscrição mesmo. E um processo parecido com o que a Rose já trouxe, é até muito gratificante fazer isso, porque aí você vai lembrando das coisas que você fez, e eu também tive a sensação, eu falei, gente, mas eu fiz muita coisa, não estava lembrado que eu tinha feito tanta coisa. É muito interessante, assim, você não lembra, são coisas que você acaba esquecendo, e você fala, não, teve isso, mas teve isso também e tal.
E aí fui, ao longo do tempo, fui mexendo na minha inscrição, conseguindo coisas e melhorando o texto e tal. E aí consegui mandar, inclusive mandei alguns dias. No último dia eu ainda mexi, mas já estava meio que tudo lá. Eu fiz só uma revisão mesmo e mandei o texto, basicamente. E quando reabriu esse prazo para correção, tal, eu só abri de novo e falei, não, é isso mesmo. Essa é a minha inscrição. Nunca imaginei que eu ganharia. Assim, em nenhum momento tinha uma certeza, eu falava, eu não vou ganhar isso por vários motivos. Era a primeira vez, eu achava que o tempo também que eu tinha atuado era menor que de outros participantes, e fui assim, falei, não, mas vou mandar, porque eu sempre participo, falei, vou mandar, que é uma experiência interessante. E mandei a minha inscrição. E eu acho que eu nunca fiquei tão surpreso na minha vida porque quando falaram que eu tinha ganhado, assim, quando falaram para mim, eu falei, não é possível que isso aconteceu. Nem nas minhas maiores expectativas eu achei que eu ganharia. Eu achei que poderia, sei lá, uma menção honrosa, talvez, assim. Mas foi um processo muito gratificante e até, assim, para tranquilizar talvez as pessoas, eu não achei o processo de inscrição não achei um processo chato. É um processo longo. Mas definitivamente não é um processo chato, assim. Já vi outras coisas, outras competições que é maçante, assim, participar. Você tem que levantar muita coisa, tem que escrever muita coisa, você tem que responder questões que às vezes são muito objetivas, relacionadas a um determinado conhecimento. Esse não, é um processo, assim, é um processo legal, porque você revisitar a sua carreira é muito legal, assim, e você vê que você, de fato, conseguiu fazer a diferença para as pessoas. E eu falo muito isso com as pessoas. Eu vejo que a única maneira da gente conseguir mudar a sociedade é por meio de serviços públicos. Para mim, isso é óbvio, assim, não existe uma outra maneira. E as pessoas até me perguntam, mas o que é esse espírito público? Ou o que é isso, assim? Eu falei, mas o espírito público é realmente isso, é você ser servidor público, você ter prazer em ser servidor público, entender a sua importância e entender que essa é a única ferramenta para mudar a vida das pessoas, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis, que são elas que precisam mais ainda da ação dos serviços públicos, das políticas públicas do Estado. Então, essa foi a minha experiência, assim, achei muito positiva. Ai, gente, muito bom bater papo, assim, com vocês. Eu estou tentando acompanhar um pouco o chat aqui, eu estou vendo que também tem perguntas técnicas que têm sido respondidas pela nossa equipe, vários comentários. Eu queria dizer que eu dei uma vasculhada aqui, uma olhada, eu vi que tem gente de cidade grande e de cidade pequena, tem gente de... Na verdade, eu vi que tinha gente do Sul, gente do Norte, do Nordeste e do Sudeste. Então, eu não vi se tinha gente do Centro-Oeste aqui na sala, mas é bom, mais um chamado adicional aí para os representantes. Se tiver, dá um oizinho aí no chat para a gente saber. Gente, eu queria trazer um ponto importante para a nossa conversa, que vocês dois já falaram, que tem a ver com o processo de inscrição, mas do como a gente escreve com os nossos resultados. Assim, aí se vocês tiverem algum elemento para trazer, assim, eu queria muito que para os candidatos, para as pessoas que estão fazendo a sua inscrição, vocês pensassem que é o processo de inscrição o único jeito que o prêmio tem de conhecer vocês. Então, assim, é muito importante que vocês tenham atenção ao escrever, que vocês sejam generosos com vocês mesmos. E generosa, eu não estou dizendo para florear uma coisa que não existe de forma alguma, né? A gente parte de um princípio muito importante no Prêmio Espírito Público, que é o princípio da confiança, né? Então, a gente tem no relato de vocês, no auto-relato de vocês, claro que a gente tem algumas checagens que são importantes de serem feitas, até administrativas e individuais, mas, assim, é muito importante que vocês tenham essa consciência. O prêmio não tem condição de fazer uma reunião online, uma entrevista online com cada um de vocês nesse processo. Seria maravilhoso fazer, mas a gente tem que fazer escolhas. Então, assim, pensem bem nisso, sabe? Então, é importante que cada projeto que vocês contarem, é importante contar do projeto, né, o contexto do projeto, mas é muito importante vocês contarem da participação de vocês, né? O que vocês fizeram de diferença. E aí eu vou trazer com isso para pedir para a Rose e Helder, se quiserem trazer um pouco mais de elementos do seu processo, porque
Em 2018, eu também era gestora pública, no início quando as inscrições estavam começando. E eu também não me identificava nesse potencial, e eu recebi um comunicado, assim, uma mensagem de Facebook de um amigo, falou, esse prêmio, você podia se inscrever nesse prêmio. Acabou que a minha vida também me levou para outros caminhos, me levou para o República, tá? Me levou para o República. Mas uma amiga minha, por um acaso de Minas Gerais, que eu admiro muito como servidora pública de carreira, da sua carreira, viu, Helder? Ela me falou, Gláucia, na época a gente não tinha categoria de projetos. Ela falou, Gláucia, eu não me sinto confortável me inscrever num prêmio individual de resultados coletivos. E aí eu queria muito, Helder e Rose, que vocês trouxessem um pouco disso, sabe? Como é que isso passou? Porque eu acho que a gente pode resolver essa questão quando a gente diz, olha, o projeto era esse, os resultados maravilhosos do projeto são esse, e eu fiz esta parte, ou eu fui a pessoa que fez isso ou aquilo. Então, se vocês puderem trazer um pouco mais para se inspirar, porque pode ser que tenha gente que não teve coragem de se inscrever por causa disso. Se quiser, fica à vontade, Rose. Aconteceu comigo exatamente isso, né? Porque, na verdade, a ação que gerou o impacto foi uma ação coletiva, inclusive que a ideia foi das pessoas que trabalhavam para mim, não minha. E era um dos motivos que eu estava pensando assim, mas como é isso? Principalmente porque eram servidores contratados, que inclusive já tinham saído da instituição, mas eu me sentia meio que não, a pegar a ideia dos outros. E foi justamente esse compartilhamento com algumas dessas mesmas pessoas e outras pessoas. Não, Rosinete, não pense assim. Primeiro porque nós estamos falando de uma trajetória. Então, você conta a sua história. Então, o prêmio não se foca apenas naquela situação que você trouxe no final. Vem, ao longo da sua história, o que é que você fez pelo serviço público. Tá? Não adianta ter tido uma excelente história e passou o resto da vida toda sem fazer nada. Não é sobre isso. É sobre aquela pessoa que foi passando e melhorando os processos. E o importante nesse processo coletivo é você dar os créditos, que foi exatamente o que eu fiz. Eu deixei muito claro, tanto no relato como nas entrevistas posteriores, que a ideia surgiu da minha equipe. Foram eles que tiveram a ideia. Mas qual foi o meu papel? Eu institucionalizei, eu cresci o processo. Eu dei outras dimensões. Se eu não tivesse feito isso, ela continuaria sendo uma ideia interna, informal, da hora do cafezinho. Entendeu? E que quando aquelas pessoas saíssem, a ideia acabaria, talvez. Como ótimo, aconteceu que elas saíram. E não, a ideia foi em 2018, vamos fazer 4 anos hoje e continua funcionando. E já tentei até parar, eu disse assim, né, eu virei escrava desse negócio. Mas quando eu tento parar e vem demanda, não, vamos fazer, estou precisando trabalhar esse tema, estou trabalhando isso, aí, então, se tem demanda, está funcionando ainda, vamos continuar. Então, pense dessa forma, o que é que você fez enquanto gestor, enquanto servidor, para que aquele processo deixasse de ser uma simples coisa e criasse uma dinâmica que ele gerasse resultados mais densos, resultados mais palpáveis a partir da sua interferência. Isso é o que importa. Aí você está relatando o seu trabalho, o seu papel. Não está desmerecendo ninguém. Muito bom, Rose. E assim, é da natureza, né, do serviço público a coletividade, né? Então, assim, é muito mais raro que a gente tenha projetos ou iniciativas que sejam individuais. Fala, Rose. E divido o prêmio também. Eu dei uma mega festa para minha equipe. Aí, olha que espetáculo! Olha que espetáculo! Muito bom, Rose, muito, muito bom. Helder, conta como isso foi para você, porque eu acho que a Rose trouxe uma coisa importante, né? A gente não está falando de um projeto escrito, a gente está falando de uma trajetória sua. Assim, eu vejo que quando você é servidor público há um tempo, você vai começar participando de projetos, aí você vai caminhar na sua trajetória, até que pode chegar em um momento que você
lidere projetos, que você gerencie projetos. Acho que isso é uma trajetória muito comum a muitos servidores públicos. E eu vejo dessa maneira, quando você conta uma trajetória, você conta a sua história. Como vocês já trouxeram, mesmo que você não seja o gerente de determinado projeto, dentro daquele projeto houveram ações, ideias, iniciativas que foi você que fez. E o mais importante, né, a gente ser bem real e ser sincero nas nossas colocações na inscrição. Explicar, ó, houve esse projeto, e esse projeto eu participei desta forma, e os resultados foram esses. Toda vez que eu escrevi, assim, eu peguei todas as coisas que eu queria colocar e também já tranquilizando as pessoas. Eu percebi que o espaço para escrever a trajetória, para mim, ele foi bem suficiente. Eu já tive outras coisas que eu participei que foi muito difícil, porque era um espaço muito pequeno e você tinha que acabar de ser muito objetivo e cortar mesmo muita coisa que você queria. Ali, não, para o Prêmio Espírito Público, eu vi que dá para você explicar adequadamente, satisfatoriamente, cada uma das ações que você fez, basicamente. Então, eu peguei, listei os projetos que eu queria, os projetos, ações, atividades que eu queria listar, e aí eu sempre ia nessa estrutura. O que é o projeto, quais as ações que eu desenvolvi e quais foram os resultados. Então, todos os parágrafos, eles iam dessa maneira. Então, quando você reconhece o seu papel dentro do projeto, eu acho que não tem problema nenhum de você colocar ações que você não tenha idealizado, que você não tenha gerenciado, mas que você participou. E se você participou, você é parte daquilo, basicamente. Então, você não tem que, acho que, se sentir constrangido. A gente tem que se sentir constrangido de falar de coisas que a gente não fez. Isso a gente tem que se sentir constrangido mesmo porque é errado. Mas foi algo que você fez, foi algo que você participou, não vi problema nenhum. Então, para mim, foi muito tranquilo e, assim, eu fui muito sincero das minhas colocações. Em locais que eu trabalhei, que eu não chefei a equipe, eu fui claro, eu participava da equipe, as minhas atividades eram essas, eu era técnico, depois, eu era gerente, eu era gestor. Então, deixei isso bem claro e, justamente, eu acho que se você é muito claro e muito coerente, vai ser muito tranquilo fazer, não sentir esse peso na consciência que algumas pessoas sentem. Ótimo. E aí eu vou pegar retomar um gancho que a gente já falou, né? De novo, assim, nessa mesma pegada que a Rose e o Helder trouxeram, é importante que pessoas de área meio se valorizem também, né? É muito importante. A gente esquece, né? Assim, tão importante quanto o professor que ensina um aluno é o gestor que discute uma nova política de educação que vai mudar os parâmetros e a continuidade. Então, assim, eu acho que tem sim, sabe? Assim, acho que das pessoas às vezes falam assim, não, mas eu estou longe do resultado final. Mas você é um gestor público, você se sente com espírito público, né? Você sente que você contribui com o processo, tão valoroso quanto. Então, assim, aproveitar para reforçar o engajamento aí de pessoas das áreas meios e que aquele nosso eixo lá intersetorial bombe bastante de inscrições. Também, gente, uma coisa importante aqui que eu estava vendo aqui nas minhas anotações que o time do PEP me pediu para lembrar, é do quanto a gente valoriza, né? O quanto o PEP valoriza a questão da diversidade. Então, a gente não pode negar, ou a gente não pode achar que é tudo do mesmo jeito para todo mundo, né? Tudo do mesmo jeito para todo mundo. Então, as questões de diversidade, a diversidade é um princípio do prêmio, né? Estimular, né, a representatividade de minorias é importante. Então, questões de raça, gênero, coloquem isso, sabe? É importante para a gente saber disso, é importante, isso acho que faz diferença, isso conta de você, né? Isso faz parte da sua trajetória, certamente isso impactou a sua trajetória no serviço público. E uma outra coisa que o pessoal estava falando, né? Assim, o pessoal do prêmio usa dados, viu, Rose? De tudo quanto é tipo dessas inscrições para a gente planejar cada dia melhor o PEP. Então, a gente está sempre conversando sobre isso, e aí eles me lembraram que a gente já tem inscrições, né, de representatividade de todo o país, então a gente sempre, nas outras edições, a gente teve inscrito de todos os estados, não de todos os municípios, então aqui é também uma valorização e um incentivo para gente de município pequeno, tá? Assim, eu sou de município de 30 mil habitantes, sei bem como são os desafios, então
não é só quem está na capital e esse mundo online, né? Assim, quem diria que em outros tempos a gente faria um encontro como esse, tão conveniente para todo mundo, com tanta gente participando de tantos lugares, né? Então, municípios de interior e de centro, pequenos e grandes, gestores públicos se inscrevam. E elas me lembraram também que a gente ainda não tem vencedores dos seguintes estados. Então, é um estímulo adicional aqui para os servidores do Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins, Goiás. A gente só não tem vencedores desses estados. Então, galera, se inscrever e vamos deixar esse negócio cada dia mais competitivo e trabalho mais difícil para os jurados. Eu estou tentando, gente, fazer o meu melhor aqui e acompanhando o chat. Então, mas se eu tiver perdido alguma pergunta que vocês queiram que a gente traga aqui para fazer para o Helder e para a Rose, peço ajuda aí do time aí do Pepe para me sinalizar na pergunta. Coisas... importante. Nada melhor para te motivar a se inscrever no prêmio do que os benefícios que ele pode trazer para vocês também, né? Assim, é isso, como a trajetória da inscrição é importante, revisitar, valorizar é importante, mas melhor de tudo é ganhar e ainda poder fazer uma festa para a equipe, né? Como a Rose falou, cada um faz o melhor que pode. Então, começar pelo Helder, tá? Dessa vez, Rose. Helder, conta para a gente aqui, compartilha com quem está aqui, das coisas esperadas e não esperadas que ter vencido o prêmio trouxe para sua carreira na gestão pública. Por favor. Esperadas, assim, houve um grande reconhecimento, né, da secretaria onde eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente participou de muitas colunas da UOL, entrevistas, foto na Folha, foi bem bacana esse ponto, assim. E muita gente dando parabéns, falando, nossa, que legal. Ouvia muita gente, eu já vi esse prêmio várias vezes, que legal, achava que ninguém ganhava, que bom que você ganhou, então é verdade mesmo e tal. E eu acho que inesperado é que, por ser um prêmio nacional, ele tem uma repercussão muito grande. Eu vi pessoas assim que eu convivi, às vezes encontrei num congresso, num evento que eu fiz, algum seminário, alguma coisa, essas pessoas me mandando mensagem falando, nossa, você ganhou esse prêmio, você faz esse projeto, quero conversar com você sobre isso. Faculdades me chamaram, às vezes, para fazer palestras sobre serviço público, para pessoas que estão ainda na faculdade, primeiros e segundos períodos, muito nessa ideia de motivar, de falar assim, olha, tá vendo, o serviço público ele tem o seu valor, não vamos entrar para esse clichêzão, que serviço público é chato, é muito enfadonho, não. Então, eu percebi que eu pude atingir mais pessoas, muito mais pessoas do que eu esperava, e criar conexões que eu não imaginava. Então, foi muito gratificante mesmo, e até hoje, até com as atividades que a gente está tendo de divulgação do Prêmio 2022, isso tem voltado, assim. Então, isso foi muito bacana para mim, achei muito, muito legal. Fala, Rose, conta para você aí, além da festa, deve ter sido muito animada, conta para gente. Não, o Helder roubou toda a minha fala. Cada palavra que ele falou, eu replico e trago, me aproprio como sendo minha. Cada uma delas no mesmo conteúdo e na mesma ordem. Foi exatamente assim. Muito bom, gente. Até falando dessas coisas do que a gente ganha também, né? Do que o vencedor ganha, né? Que no prêmio, além da premiação, eu queria reforçar que a gente vai ter a imersão coletiva. Então, assim, é muito importante, assim, para nós foi muito difícil, né? No período da pandemia. E quem fez, assim, a gente vai ter aí uma imersão retroativa de 2 turmas, né? Que vai acontecer agora, em setembro, se não me engano, e a gente vai não, porque eu não vou, mas os vencedores e outros parceiros vão para o Chile, mas assim, aí eu queria até dizer isso, gente, porque
até pelo espírito público, né? Assim, é muito legal que o prêmio possa patrocinar, né, um reconhecimento individual, que é esse reconhecimento financeiro. E ele é importante, a gente não pode dizer que não é importante, porque ter espírito público não te impede de dizer que esse é o seu trabalho, né? E a gente vive do nosso trabalho, e o nosso trabalho tem que ser o melhor remunerado possível que ele deva ser. Não que a remuneração que nos afague o coração todos os dias seja só a financeira, mas ver a transformação, né, da vida das pessoas que estão em volta da gente seja muito importante. Quer dizer, eu queria muito reforçar a potência da imersão. Então, assim, estamos nós todos os dias, né, apagando incêndios todos os dias nas nossas vidas, trabalhando todas as horas, mais do que as horas que a gente tem contratadas aí pelos nossos contratantes, mas poder se dedicar intensamente, intensivamente, né? E nesse caso, em outro país, como foi a primeira imersão também, em outro país, quase isolado numa bolha, com gente que tem essa mesma energia, né, que a gente está vendo aqui do Helder e da Rose, compartilhando soluções, isso é muito potente, isso é muito importante, né? Sei lá quem disse isso, mas eu só sei que a vida ela é muito curta para a gente errar todos os erros. Então, se a gente cria e fortalece uma rede que seja capaz de contribuir com o nosso dia a dia, a gente pode se inspirar nela, né? E às vezes o Helder e a Rose agora conversando aqui, possam falar, poxa, a Rose falou de uma coisa interessante. Rose, tem a ver, né, isso? Você já ouviu falar disso? Então, assim, tem um ganho muito importante dessa conexão entre as pessoas. Então, valores adicionais do que o reconhecimento individual financeiro. Estou vendo aqui, acho que... cerimônia. Gente, cerimônia. Eu já participei de todas. De como convidada, como quem está lá junto para trazer. É outro momento muito legal. Então, assim, é um momento que o time do prêmio se dedica muito, porque as grandes estrelas são vocês, os gestores públicos vencedores. Então, esse é um outro momento que é de curtir mesmo, sabe? Sabe essa coisa de falar assim, pô, é verdade, eu sou bom mesmo nesse negócio. Então, assim, é claro que a gente também teve os desafios da pandemia, né? Então, a gente foi tentando fazer, né? Também a gente teve as cerimônias online, mas a gente teve cerimônias presenciais, uma no Rio, uma em São Paulo, das que estão aqui na minha cabeça, que estão vindo na lembrança. Então, a gente também vai preparar uma festa muito bonita esse ano para os vencedores. Então, é muito bom, viu, gente? É bom seguir. Eu lembro que as últimas que foram online também tiveram repercussão, e como o Helder falou, né, assim, talvez o Bar, todo mundo aqui, né, de uma certa forma, vocês comentaram que Rose comentou que tem um processo de autoestima relacionado ao prêmio, né? Então, ver também que pessoas como vocês, pode até não ter sido você o ganhador, mas pessoas como vocês que se dedicam à coisa pública, né, estão sendo valorizados em ambientes tão especiais, também é muito gratificante por tabela. Isso é muito importante. Helder, eu acho que eles estão devendo a nossa festa presencial. Eu quero ir esse ano para a premiação. Eu preparei minha roupa de gala. Isso aí, Rose. E aí eu aproveite fiquei a sua fala. no sofá. Vamos fazer uma nota de repúdio a isso. Eu falei, não acredito que vocês estão organizando uma festa e a gente não teve festa. Nossa festa foi um link. Não estou dizendo que não foi incrível, foi incrível. Foi massa, mas eu quero a experiência sensorial. Exatamente. Poderia dar um abraço na Rose, não pude. É isso mesmo, Prêmio Espírito Público, time, então vocês estão escutando a demanda aí, que é muito importante, hein? Eu faço coro com eles, eu gosto de festa também. Gente, queria também trazer... só mais um ponto, Rose, antes de te passar a palavra. Falando desse engajamento, também falar do processo de inscrição para projetos, né? Então, assim, esse ano a gente vai ter 3 categorias, né? As categorias são
educação, enfrentamento à Covid e gestão de pessoas. Cada uma delas tem alguns motivos, né, nossos técnicos de escolha, então, só dar um exemplo, porque a gente sabe que, que as pessoas perguntam, mas por que eu sou da educação e não tenho uma categoria individual para educação? É uma análise muito difícil, gente, para nós, assim, escolher, né, categorias por ano, senão fica muito difícil, a gente não tem, infelizmente, condição, né, de premiar tanta gente assim, mas, por exemplo, a educação é uma área servida de muitos outros prêmios, né, individuais. Então, a gente também se vale um pouco dessa rede de valorização de gestores públicos para fazer o prêmio parte desse ecossistema de valorização do servidor público. Então, do enfrentamento à Covid, a gente, a parte mais difícil passou, né, mas ela deixou muitas consequências de várias naturezas. Então, a gente ainda acha que dá para contar muita coisa do que foi feito, em especial pelos times, para enfrentamento à Covid. E gestão de pessoas no setor público, que é um tema que a parceria Vamos incentiva. A gente, nossas 3 organizações, a gente acredita que o setor público perde da potência das pessoas ao não conseguir, e aí não é uma questão de má vontade, de forma alguma, a gente sabe das dificuldades que a gestão pública, né, brasileira passa, mas tem uma janela de oportunidade aí sendo fechada quando as áreas, departamentos de pessoas, não usam sua potência completa no trabalho com gestores públicos. Então, a gente já está nesse processo há mais de 5 anos, trabalhando, 4, 5 anos, as 3 organizações apoiando processos a serem desenvolvidos nos estados, especialmente nos estados. Sergipe a gente tem, e Minas também, virou Transforma Minas, faz parte desse processo de trabalho. Então, assim, incentivar e inscrições sejam feitas para projeto. É importante, e aí também nessa troca, porque projetos inscritos viram referências, são boas práticas, e a gente pode fazer com que a vida de um gestor público vizinho, né, ou par, possa ser mais fácil se ele se inspirar na nossa trajetória. Mas fala, Rose, o que você queria trazer para a gente, querida? Que eu passei hoje no chat e tem 2 perguntas que eu queria responder. Uma é uma pessoa que fala sobre o número de caracteres das respostas e do relato. E uma dica que eu dou é que você não precisa... Existe uma sequência de perguntas de referência para você fazer o relato, né? E essas perguntas não precisam ser repetidas no relato. E algumas pessoas, às vezes, ficam respondendo as perguntas. E aí você já perde vários caracteres. Então, basta que você faça um texto narrativo respondendo as perguntas, né? E aí você vai estar cumprindo os elementos daquilo que está. Você não precisa repetir as perguntas. Então, essa é uma dica que eu dou para quem precisa de mais espaço para os caracteres. É só você ir colocando as respostas, linkando, evidentemente, para ficar um texto agradável de ser lido, né? Mas aí você vai responder. Então, quando é assim, quais indicadores você tem tal? Aí você relatou lá e embaixo faz assim, como indicadores, não precisa repetir a pergunta quais indicadores, é como indicadores nós temos tais e tais elementos, assim, assado. E a outra pergunta que eles fizeram direcionada para a gente, para eu e Helder, foi sobre tipo de evidência. Então, as evidências são exatamente essas que vocês colocaram já aí. Fotografias, se saiu na intranet da sua instituição, um convite para o evento que foi um evento decorrente ou que faz parte dessa atividade que você está desenvolvendo. Algum tipo de contrato que tenha mencionando sobre isso. Então, é realmente documentação. Algo que comprove que isso não está só no seu imaginário, só no seu texto, mas que realmente aconteceu e foi registrado em algum lugar. Então, e aí, aproveitando, para quem não for contemplado esse ano, já faça isso, já começa a fotografar, postar nas redes sociais, já começa a mandar e-mail
informando sobre isso, já começa a providenciar as suas evidências. Verdade. E aí, Rose, uma coisa que eu fiz também por exemplo, às vezes tem muitos vídeos, né? Dependendo do que vocês fazem, pode ter vídeos no YouTube, em algum lugar. Eu fiz um documento do Word com vários links, né? Com todos os links dos vídeos e mandei também como comprovação. Que aí você também, aí o pessoal do prêmio consegue acessar e conferir tudinho. Gente, ótima dica. Isso que o Helder falou e Rose falaram, né? De não repetir a pergunta para não perder caracteres, ou essa questão de usar os links num documento comprobatório, você pode só, né? Você não precisa digitar o link todo dentro do relato. Nossa, ótimo, gente, muito, muito bom. E olha, as meninas estão me lembrando aqui de estimular que vocês visitem a página da plataforma do prêmio. Sim, a gente tem um guia de candidato, ele fala muitas coisas. E não se acanhem em perguntar. Então, lembrando, a gente tem canal de WhatsApp, a gente tem e-mail, então não parem suas inscrições por esse tipo de dúvida, entendeu? O time do PEP está aí, esse povo aí, eu não sei como é que eles vão fazer, porque eles não sei como é que eles conseguem trabalhar tanto aí, 24 horas por dia no ar, vai ter gente batendo pino por aí, mas assim, todo mundo muito engajado em fazer com que a inscrição de vocês seja feita da melhor forma possível, para que ela tenha o máximo de qualidade e dê a vocês o máximo de chance. Gente, é tão bom isso aqui, assim, é tão bom, assim, só falta ver mais carinhas. Depois, no final, a gente abre todas as câmeras, assim, para a gente se dar tchau. Mas eu queria, tem uma coisa que a gente estava conversando no time do PEP, e eu acho que tem uma coisa muito importante, que cada um de vocês tem que sair desse nosso momento aqui, ou quem estiver assistindo o vídeo depois, pense nisso. Só tem uma coisa, e o Helder falou disso no testemunho dele. Ele disse, só tem uma coisa que te impede de ganhar. E essa coisa ou essa pessoa é você mesmo. Então, se você não acreditar em você, né? Se você não se dedicar, né? Se você não fizer esse esforço, nem concorrer você vai. Então, nas brincadeiras, né? O não você já tem. E eu acho que o prêmio Espírito Público, né? Assim, ele valoriza tanto as trajetórias de vocês, como todo mundo lê tudo. Gente, acreditem, todo um monte de gente, não é só uma pessoa que lê a inscrição de vocês. Assim, a gente tem processos que estão super explicados, né, na plataforma do prêmio, como é o nosso processo de seleção. Mas, assim, todas as inscrições, elas são lidas por mais de uma pessoa. A gente é super cuidadoso de pessoas que estão vinculadas a outras pessoas que não leem as inscrições, né, que se colocam de forma impeditiva. Então, assim, acreditem em vocês. Isso eu acho que é o mais importante dessa nossa noite aqui para trazer. Muito importante. Fala, Helder. É que até me surgiu um ponto, Glaucia, que tem me perguntado muito, que eu até comentei com vocês, sobre a carta de recomendação. Assim, muitas pessoas têm essa dúvida de quem que pede, quem que seria essa pessoa. E aí a recomendação que eu dou é que a sua carta de recomendação é interessante que ela seja assinada por alguém que trabalhou com você, uma chefia, ou que gerenciou um projeto junto com você numa frente, a pessoa em outra, uma pessoa que tenha capacidade mesmo de recomendar você e que conheceu o seu trabalho. Então, às vezes, eu vejo que às vezes as pessoas elas procuram algumas recomendações, ou pedem pessoas, né, para dar uma recomendação, que a pessoa não é tão próxima a ela e que numa leitura de uma candidatura a gente pode ver que não é uma pessoa que tem tanto tempo de trabalho junto com a outra. Então, sempre peçam recomendações dessas pessoas. Eu sugiro pessoalmente que eu acho que a recomendação ideal são as chefias que vocês trabalham, chefias dos seus órgãos, ou eventualmente me perguntaram também de recomendações acadêmicas, professores e tal. Acho que vai depender muito do projeto que você faz. Acho que se o seu projeto ou o trabalho que você desenvolve tem uma grande interface com a academia, faz sentido você ter uma recomendação de alguém da academia.
mas se o seu trabalho é desenvolvido dentro, né, dos órgãos e entidades da administração pública, eu já entendo que uma chefia, né, dirigentes de órgãos seriam recomendações mais adequadas. Muito bom, Helder. Eu acho que as cartas de recomendação, é claro que a gente pede, né? Mas se alguma das pessoas que vocês pedirem, perguntarem do que se trata, eu acho que é legal que vocês peçam a elas, que elas consigam colocar na carta mais do que elementos objetivos, que elas contem de vocês nos processos, né? Então, assim, que elas falem de competências socioemocionais que vocês tenham, né? Da atitude de vocês. Acho que se houver essa possibilidade, oportunidade para quem vai escrever, né, de perguntar para vocês como é esse caminho, né? Então, acho que os resultados dos projetos vão estar nos relatos e nas comprovações de vocês. Então, se essas cartas puderem trazer esses elementos, né, socioemocionais, de competências de liderança também são bem interessantes. Acho que vale apostar também nessa parte. Gente, eu estou checando aqui com o time técnico se tem mais algum recado importante que eu esqueci. Rose, quer trazer mais algum elemento, querida? Achei que você tinha... Eu só ia complementar em relação às cartas dos documentos que vocês reúnem, é o mais surpreendente. Vocês vão ter a oportunidade de saber, inclusive, o que essas pessoas pensam sobre você, né? E é muito gratificante. Eu estava relatando antes da gente entrar aqui, que teve relatos que eu me emocionei. Eu mandei mensagem assim, eu disse, nossa, não precisava ter escrito palavras tão bonitas. E a pessoa me respondeu, mas são sinceras. Então, então assim, fiquei, sabe, que às vezes, porque assim, infelizmente na nossa cultura, a gente não tem o hábito de elogiar as pessoas na frente. É interessante como a gente reserva o elogio para as costas das pessoas, né? Você tem um chefe bom, alguém pergunta para você, seu chefe é bom? E você diz assim, meu chefe é ótimo. Mas você não chega para o seu chefe e diz assim, chefe, você é ótimo. Por vários motivos. Chama de puxa-saco, tá bajulando, etc e tal. Mas o gestor também gosta de saber se ele é bom ou se ele não é bom. Então, a cultura do feedback positivo, infelizmente, é uma cultura que nos falta. E aí, essas cartas trazem esse feedback, entendeu? Que é surpreendente, porque é aquela pessoa que não teve a oportunidade de dizer, no momento que estava trabalhando com você, de como era satisfatório trabalhar com você, de como ele admirava o seu comportamento no trabalho, e de repente eles vão relatar exatamente isso. Então, o processo do prêmio, o Helder já trouxe isso, é um processo que você, assim, é gostoso de fazer. É muita coisa? É muita coisa. Mas é muita coisa que leva você para uma imersão de você com você mesmo, de você com sua vida, e traz significado, entendeu? É interessante isso, porque traz significado. Você olha assim, nossa, eu tenho uma história, e a minha história está ali. É muito legal isso. Então, façam. Nossa, muito, muito bom, Rose. Gente, sendo assim, muito respeitosa, né, com o horário de todos, queria muito agradecer, só agradecer a presença de todos. A gente realmente, né, daqui do lado do prêmio, a gente espera que essa hora tenha sido proveitosa para quem veio participar. Reforço que esse nosso webinário, que é essa nossa mentoria, ela vai estar disponível gravada na plataforma do prêmio, então acessível para todo mundo. Rose, Helder, muito obrigada. Vocês foram muito generosos conosco. Vocês são verdadeiros representantes do espírito público. Eu fico muito orgulhosa que o nosso país conte com pessoas tão maravilhosas como vocês que se dediquem ao coletivo. Então, assim, em meu nome, em nome do Instituto, da Vamos, do Prêmio, muito obrigada pela disponibilidade, pelo trabalho que vocês têm feito e apoiado a gente. Muito, muito obrigada mesmo, não tem outra palavra. E de mensagem final para vocês, como eu falei, acreditem em vocês, valorizem o processo, a caminhada, né? Valorizem a trajetória de vocês para o prêmio, mas valorizem
esse processo de inscrição para trazer isso tudo de bom, né? Que é o The Pose, e outras pessoas aqui já disseram que é muito bom, né? Faz disso um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento para vocês. Acreditem, só vocês vão ser capazes de mudar. E o mundo muda pelas pessoas, as pessoas mudam o mundo, e a gestão pública, eu sempre falo, todo mundo pode ir embora daquele lugar. As organizações, os moradores, organizações como a minha. A gente pode desistir de um lugar, mas a gestão pública não vai desistir daquele lugar, daquelas pessoas. Então, vocês são os representantes disso. Muito obrigada. Espero a inscrição de todo mundo lá, hein, gente? Até dia 17 de agosto, 23h59. Não deixem para a última hora. Aqui, para dar tchau, abram as câmeras só para a gente se ver e dar um tchauzinho para todo mundo. Muito, muito obrigada, gente. Foi um prazer tê-los aqui. Muito bom. Quase estou aqui emocionada, segurando aqui para isso tudo. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau.